Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Haribo, Haribo. Então, pessoal, hoje eu vou fazer a aula. Não é uma aula, uma pessoa fez uma pergunta para mim e eu vou tentar aqui responder, né? Então vamos lá no nosso YouTube, tem essa dúvida e vamos tentar falar de uma forma mais simples, né? Porque ninguém está aqui para complicar. Então essa pessoa me perguntou: oi Bhakta, bom dia, observo muita diferença da forma que você orienta e da forma que os outros que são associados com os templos orientam. Como sei que Krishna nos quer de qualquer forma, então temos que começar como for possível e seguir passo a passo até fortalecermos o nosso espírito. Por isso, teu exemplo, companhia e presença espiritual nos é muito preciosa. Muito obrigado. Então essa pessoa, né, uma pessoa querida que está sempre aí olhando, participando das aulas, das palestras, sentiu, né, uma necessidade de fazer esse comentário, que ela viu a diferença, como que o Bhakta alemão, né, eu estou fazendo as palestras aqui, e como ela é orientada por pessoas que, né, moram em templos ou que estão mais ligados, né, à instituição em si, à tradição, né, como as escrituras ensinam para você fazer a adoração a Deus. E daí, então, em vez de eu ficar falando, comentando aqui, eu vou dar logo, como eu falei, a minha resposta, tá? Oi, amiga, há diferença, né, realmente, entre as pessoas que são devotos, né, de um templo, de uma instituição, e de uma pessoa que está simplesmente em casa, ou que não tem nenhum templo por perto, ou que simplesmente ela adorou, né, adora a Krishna, aceita a Krishna. Então eu escrevi, né, a diferença sem perder a essência, ok? Aí depois eu coloquei, assim como um padre ou um monge, né, ou qualquer classificação de uma pessoa que está num cargo sacerdotal, vamos dizer assim, dentro de um templo, né, que bota aquelas roupas específicas, né, ou indumentária, como se fala, elas têm um comportamento, né, diferente de uma pessoa que não é um monge, que não é um padre, tá? Então eu falei assim, de modo que o devoto de Krishna pode ser tipo um monge, e tem outro devoto de Krishna que é uma pessoa comum, que faz a sua prática em casa, ok? Muitas vezes as pessoas não têm esse tempo todo de estar numa igreja, ou num mosteiro, ou num templo. A pessoa está em casa, né, tem uma vida social, normal, porém ela cultiva a vida espiritual. Ok? Então, até agora, então temos que entender isso, que há dois tipos de devotos, mas são devotos que têm a mesma essência, ou seja, os dois devotos adoram, né? Adoram a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Ok? Então, até agora isso é bem simples de entender. Aí ela fala assim, eu, por exemplo, né, o Bhakta alemão,
sou uma pessoa comum e que faço a prática na minha casa. Apesar de, na minha vida, ter assim, frequentado muitos templos, igrejas, mosteiros de diversas religiões, naturalmente eu escolhi Krishna, tá, como Deus. Eu senti no meu coração essa realização, vamos dizer assim, depois de ter buscado várias religiões, de ter me associado com a informação que vários mestres me passaram. Porém, né, eu cheguei a esse ponto da realização que Krishna é Deus. Então não importa se eu estou em casa, se eu estou no templo, se eu sou um monge, se eu sou uma pessoa comum. O que importa é o espírito. O espírito está sempre além de todas as chamadas, né, designações. Tá? Até mesmo, né? Ah, eu sou um devoto de Krishna, eu não sou um devoto de Krishna. Independentemente disso, Krishna é a suprema personalidade de Deus. E a alma, né, independentemente dela ser um devoto de Krishna ou não, ela é uma parte integrante de Deus. Certo? Então depois eu escrevi, eu sou uma pessoa comum, né, não ligado a instituições, nesse sentido, né, de que a pessoa fica presa naquela coisa, né, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Então eu não sou ligado muito à instituição, eu sou um devoto mais que eu acredito no caminho do coração. Porém, dentro da consciência de Krishna, tem várias instituições. Aqui eu escolhi pessoalmente foi a ISKCON, né? A instituição que Srila Prabhupada coordenou. Porém, eu não sou da instituição, mas a instituição ISKCON me representa, vamos dizer assim, porque eu escolhi como um devoto puro, né, um mestre espiritual, Srila Prabhupada. Compreende? Então, Prabhupada, né, é como se eu tivesse me rendido a ele, né, dentro daquilo que se chama a sucessão discipular. Porém, não fiz o processo institucional de me iniciar e de ficar ouvindo, né, que as pessoas falam, se você não se iniciar, se você não fizer isso, você não vai avançar em consciência. Eu não sou dessa linha de forçar a barra, eu sou mais do coração. Eu me devoto a Krishna, estou sempre fazendo aulas dele, canto o santo nome, estou sempre rendido, pensando em Deus e nunca tive problemas em relação a isso e tenho muitas realizações legais. Tá? Então tem muitas pessoas que ficam confusas porque há um tipo de forçação de barra, né? Eu já vi alguns mestres espirituais, né, chegarem para mim, até mesmo se for Prabhupada, eu acho que eu vi, né? Então até fica assim, que, por exemplo, eles falam assim, se você não canta o santo nome sem ser iniciado, sem receber o santo nome de um mestre espiritual, o santo nome não tem potência espiritual. De modo que eu contesto isso, certo? O santo nome de Deus é Krishna. O próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele diz que o santo nome não tem regras rígidas para se cantá-lo, né? O santo nome de Krishna é absoluto, independentemente do que as pessoas falam ou não falam. E se você quer cantar o santo nome, entendendo que ele é o processo para essa era de Kali Yuga, para você purificar a sua mente e atingir o serviço devocional, despertando o amor por Deus, foi esse o processo que o Senhor Krishna nos ensinou através da sua expressão aqui nesse mundo em Kali Yuga, através do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então tem certas coisas que eu discordo, que parece, né, não só na consciência de Krishna, em muitas outras instituições, eles criam uma espécie de dogma, né, que fala, se você não fizer assim, vai ser assado, se você não fizer assim, não vai adiantar nada. Como se o coração estivesse
sob a tutela ou o domínio da mente, né? O coração é livre. Se você escolheu, por exemplo, eu escolhi Krishna para amar, meu coração eu entreguei para Krishna, né? Qual a regra que eu sigo? É a regra de lembrar sempre de Deus e de cantar o santo nome, né? E de fazer o serviço devocional. Isso aí você vai no dia a dia caminhando, sem ansiedade, sem conflito com ninguém, de modo que eu respeito todos os devotos, não tenho briga com ninguém. Eu sou uma pessoa que já desenvolvi a qualidade espiritual de não julgar ninguém, não, né, que eu tolero, né, não brigo com ninguém, sigo a minha consciência, estou vendo resultados e o resultado é tranquilo, certo? Você consegue realmente avançar espiritualmente sem estar preso a uma instituição ou ter escolhido alguma instituição. Aí depois eu escrevi aqui, né, que é uma pessoa comum, faz sua prática em casa, não ligada a instituições, mas que tem o Krishna como Deus, fazendo para ele o serviço devocional aqui na internet. E aí eu faço meu serviço aqui tranquilo, não estou preocupado se alguém está criticando, se alguém está elogiando, se eu estou de acordo com a instituição ou não. Não estou ligado a isso. Eu estou fazendo o serviço devocional, certo? Eu tenho conhecimento do Bhagavad Gita, eu tenho uma realização interna, eu venho aqui na internet, né, nesse site que eu criei, até mesmo para pessoas que são mais comuns, porque a minha linguagem é bem simples, qualquer um pode entender, e faço o meu serviço devocional de uma maneira espontânea. Não estou preocupado se alguém vai falar de mim, que o Bhakta alemão não foi iniciado, e que ele é um demônio, porque ele é isso e aquilo. Eu simplesmente sento aqui, faço a minha aula, faço o que Krishna pede no Bhagavad Gita, que é para você transmitir o conhecimento do Gita, né? E tem pessoas que gostam, e tem devotos que vão, né, escrachar, vamos dizer assim, o Bhakta alemão. Não vão gostar, não, esse Bhakta alemão, ele fala tudo diferente, ele não fala, ele não segue o procedimento ao fazer uma aula, né, aquela aula que tem que fazer as regras, cantar o verso, isso aí é aula do templo. Aqui fora não, aqui fora sou descontraído. Não tem que botar uma roupa, né? Uma roupa de devoto e fazer toda aquela história e tentar imitar um mestre espiritual. Eu sou completamente descontraído. Meu coração, ele acontece em Krishna. Eu sou inspirado por Vishnu e estou acontecendo. Não estou preocupado, né? O meu tempo de vida aqui nesse mundo material, eu exercendo o serviço devocional, eu faço tudo muito divertido, tudo muito alegre, com gratidão, autenticamente, né? Não estou imitando ninguém. Isso aí às vezes incomoda a pessoas que não sabem ser espontâneas, que são imitadores, né, de outras pessoas, ou querem replicar um mestre, tipo um posicionamento, é como o mestre se veste, ela se veste igual o mestre. Assim, eu não tenho isso, né? Eu sou uma pessoa, sou uma parte integrante de Krishna, e para servir, né, ao desfrute de Krishna, eu falo Bhagavad Gita e Krishna gosta muito e a gente vai continuar fazendo isso aqui, tá? Então eu botei assim, então eu estou fazendo para Krishna o serviço devocional aqui na internet. Assim, né, isso aqui é a resposta que eu estou dando à pergunta. Assim, há gostos pessoais, pessoais com características mais monásticas, institucionais, que gostam de seguir, né, rotinas e regras que tem assim, né, no templo. Há pessoas que precisam assim, realmente seguir assim, regras rígidas, disciplinas, assim, talvez para mim exageradas, porque se você ama, né, ao divino, se você realmente é sincero com você mesmo e busca o divino, né, como disse o mestre Cristo, a única regra que existe é você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
A partir dessa única regra, todas as outras regras e qualidades se seguem naturalmente. Então tenta aí viver amando a Deus, sem julgar ninguém, né? Leva a sua vida simples com pensamento elevado, e você vai ver que você vai começar a gerar uma expansão de consciência, uma purificação na sua mente, sem você precisar fazer tanto esforço extra ou seguir tantas regras que acabam mecanizando o seu processo de evolução espiritual. E vai chegar um ponto que você está mais preocupado com as regras do que com o amor a Deus. E aí você não evolui. Mas se você está sempre se dedicando a Deus com o coração terno, naturalmente as regras internas surgem, né? E aí você segue essas regras, onde a própria super-alma no seu coração vai te mostrando através de sentimentos o que é favorável e o que não é favorável. Compreende? Então eu coloquei assim, então tem pessoas, né, que eu botei aqui, que gostam de seguir rotinas, de regras, tem essas características mais, né, vamos dizer assim, de templo, de monge, de seguidor mesmo, né, karma yogis, né, como diz Krishna. E aquelas pessoas, continuando aqui a responder, como eu, que ficam mais na essência, na liberdade de ser em relação a Deus, porém respeitando a forma de ser de outros devotos. Então aí está a chave do sucesso, né? Você tem uma forma, um gosto pessoal, uma maneira particular de se relacionar com Deus, e respeita a forma que cada outro tipo de pessoa tem, né? Tem pessoas que fazem austeridades assim, que pegam um tipo de corda e fica batendo na costa, assim, ó, tipo essa austeridade, até sangrar. Tem pessoas que deitam em cama de prego. Enfim, tem milhares de tipos de formas que as pessoas acreditam que é uma forma de austeridade para se encontrar com Deus, mas eu acredito que não há essa coisa de austeridade, né? Você simplesmente quer, né, na sua vida, realizar Deus, e isso acontece. Então tem que respeitar. Se o irmão lá do templo, ele tem uma natureza mais institucional, ele tem que estar com outras pessoas, tem que ter um templo para ele lá adorar as deidades ou fazer a sua oração, é uma forma. É interessante isso também. E tem outros devotos que eles já são mais, assim, livres, né, no modo de ser, são mais solitários, né, como eu sou mais solitário, não gosto de muita gente, assim, então faço esse trabalho aqui na internet com o maior prazer. Se fizer ou não fizer também, tanto faz, mas eu faço porque é uma necessidade de um devoto que, quando ele realiza Deus, ele transborda naturalmente essa energia divina através do serviço devocional. Ok? Por isso que a gente vem aqui, faz essas aulas aqui, não estou fazendo esforço nenhum. É muito bom vir aqui falar de Cristo, de saber que tem gente ouvindo essas aulas. Naturalmente você sabe que tem pessoas que vão criticar, né? Que vão ofender, que não vão aceitar a sua posição, e tem outras pessoas que se identificam e que entendem que é a essência que vale. O que vale é estar falando de Krishna, né? Que está repetindo o Bhagavad Gita, falando dos passatempos de Deus, né? Elogiando os devotos puros que passam por esse mundo nessa missão, né? de explicar o processo espiritual. Aí certos mestres têm que adaptar, né, a sua pregação ao lugar, às pessoas, à tradição, à forma de pensar. E daí tem muito, dentro desse contexto espiritual, que um mestre que é capacitado por Deus para trabalhar com multidões, né, ou com a renovação de uma consciência de uma humanidade, essa pessoa, naturalmente, ela tem que seguir certas diretrizes de acordo com a mentalidade das pessoas. Ela não pode chegar simplesmente assim e falar, renda-se a Deus e vai dar tudo certo, né? As pessoas, elas querem ter, assim, algo que seguir, alguém para se espelhar. Então, de modo que isso acontece. Então, eu tenho
essa liberdade de ser em relação a Deus. É o meu jeito, é a minha maneira. Tá? Se você é assim também, então tudo bem, não tem problema. Você não precisa ficar, a pessoa não precisa ficar confusa em relação a, mas não é assim, aquela pessoa está errada, essa pessoa está certa. E aí a pessoa fica preocupada muito com o lado de fora, com o que as pessoas estão falando. E a gente tem que se perguntar, o que eu estou fazendo no meu dia a dia, como eu estou me movimentando internamente em relação a Deus, como que eu estou sentindo essa intimidade com Deus, como que a minha natureza está se pronunciando aqui, né, nesse chamado lado externo, para revelar, né, aquilo que você está sentindo no coração. No meu caso, eu venho aqui e faço umas aulas, né? A pessoa veio aqui, fez uma pergunta, deu vontade de vir aqui e falar um pouco sobre isso, certo? Então, eu estou falando aqui a resposta que eu dei para essa pessoa que acha que eu, né, falo diferente dos devotos de um templo, mas que, em tese, não há diferença. Você tem que viver a essência, tá? Então, depois eu botei de modo que você, né, respondendo a pessoa, que você pode estar associada com os dois tipos de devotos, exercendo a atividade do seu coração como mais lhe agrada, sem perder a essência, que é amar a Krishna sobre todas as coisas e viver, né, imersa nele, mergulhada nele. Tá? Então é isso que eu faço. Eu convivo com os devotos do templo, que tem um tipo de pregação legal, acho interessante. Eu gosto de tudo, porque é relacionado com adoração a Krishna, a Deus, e me associo também com devotos que têm uma natureza assim, menos institucional, que também falam de Krishna, mas você sabe que é uma pessoa que está rendida a Krishna. Todo mundo está rendido a Krishna de sua maneira e você tem que se relacionar com todo mundo de uma maneira agradável, porque as pessoas são diferentes, mas, independentemente das diferenças, se as pessoas estão essencialmente colocando a sua rendição em amor aos pés de lótus de Krishna, né, de Srimati Radharani, Chaitanya, Nityananda, e Prabhupada e todos os mestres espirituais, isso que está valendo, a essência do amor. Significa que o espírito está evoluindo em direção ao Senhor Krishna de qualquer maneira. Certo? É isso que temos que fazer. Não podemos ver se a pessoa está fazendo a sua busca espiritual assim, ou assado, se ela está falando assim, ou assado. O que importa é que se o coração dela, essencialmente, está rendido aos pés de lótus de Krishna e seguindo nessa relação íntima com Deus do modo particular que ela é. É isso que temos que entender. Senão vai criar conflito. Certo? Você vai ouvir a falácia, né? A maledicência, né, de um devoto livre falando de um devoto mais institucional e um devoto institucional com essa falácia também, maledicência de um devoto que tem uma forma diferente de ser. Devoto é devoto, né? Devoto é devoto e cada um segue sua natureza, não precisa brigar, tá? É igual uma pessoa é Flamengo, outra é Fluminense, né? Vamos dar um exemplo aqui, porque é um clássico acirrado. Mas o que importa é o futebol, você ir lá torcer, você gostar do seu time, né? O futebol aí comparado ao amor, né? Então, o que você gosta é de futebol, se você é Flamengo ou Fluminense, não importa. O Fluminense tem um jeito de pensar, o flamenguista tem um jeito de pensar, mas na verdade a essência é o futebol, é torcer, né? É estar ali, ver o time ganhar, aquele entusiasmo. Então, da mesma forma, em relação à vida espiritual, usando essa analogia, não importa se você é institucional ou se você é mais livre, o que importa é você amar a Deus, é cultivar essa coisa do amor. E daí, quando você está realmente em amor a Krishna, e você vê que aquele outro irmão tem um modo de ser, né, talvez mais escritural, tem outros que são mais dogmáticos, tem outros que são mais, né, neutros. Então, tudo bem, o que importa é estarmos, né, avançando
em direção a Deus, porque isso aí é tão raro hoje em dia, né? Você encontrar uma pessoa que realmente está se dedicando a Deus, assim, fazendo um serviço devocional legal, é tão raro hoje em dia. De modo que, né, falando aqui, continuando a resposta, você... ah, aí eu botei assim, claro que para muitos devotos, né, entre aspas, assim, fanáticos, né, o Bacta alemão é um perigo. Aí eu dei uma risadinha, né? Assim, né, eu falei assim, como Jesus era um perigo para os religiosos da época. Então eu fiz essa analogia assim, né, não querendo me comparar a Jesus, mas ao modo de ser. Se você é uma pessoa que cultiva Deus de um modo diferenciado, talvez o mesmo Deus que é aquele daquela instituição religiosa, mas você não está vivendo imerso, né, naquelas regras ou na forma como é aconselhado escrituralmente, porque você não tem essa natureza. Então, às vezes, né, aquela instituição ela vai te condenar. Aquelas pessoas que é o mesmo Deus que você segue, né, no caso aqui, Krishna, elas não vão gostar. Então, isso é questão da mente, de devotos que não estão entendendo realmente a essência da coisa, certo? Mas você tem que respeitar cada pessoa, você tolera, e também você não depende de ninguém, você não deve nada a ninguém, você não tem que se sentir culpado, envergonhado, não, você tem que seguir aquilo que Krishna fala, né? Pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, me adore, preste-me reverências, né? Refugia-se unicamente em mim. Aí Krishna fala, né? Estuda esse conhecimento com sua inteligência e leva esse conhecimento para as outras pessoas. E aí, quando você ouve uma palestra aqui, por exemplo, do Bhakti alemão, ela vai servir tanto para os devotos institucionais como para os devotos que são mais, assim, vamos dizer, caseiros, né? Que estão mais em casa aprendendo, que não são monges, que não são padres, que não são ligados a um certo, né, paradigma de ser. Você tem seu jeito, qual é o problema? De amar a Deus sem estar ligado a ordens religiosas, né? Assim como Jesus, quando esteve aqui nesse planeta, ele não era ligado a nenhuma religião, né? Mas os fariseus e saduceus, que eram os sacerdotes das religiões, viram que ele estava incomodando, porque Jesus simplesmente ele pregava o amor a Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. E caminhava aqui nesse planeta Terra como um exemplo realizado desse amor, mostrando às pessoas que existe, né, outra coisa além desse plano terreno aqui. Aí as pessoas começaram a dar atenção para o Mestre Jesus e isso incomodou aos religiosos, né? Porque Jesus tinha uma fama de que ele era o escolhido, que viria, né, aqui para representar Deus. Então tem toda essa questão do ciúme também por trás, de você não estar aparecendo no cenário religioso, porque uma outra pessoa apareceu simples, sem religião, né? Porque o que é religião? Religião é você se religar a Deus. Não é preciso uma instituição para você se religar a Deus. A instituição é um local onde pessoas que têm o mesmo, né, Deus, vamos dizer assim, né, vamos supor Krishna. Então tem instituições que têm Krishna como Deus e ali a instituição onde as pessoas se reúnem para adorar as deidades, para que todo mundo fique numa egrégora, numa forma, pensamento ajustada, energizada, vamos dizer assim, para você adquirir mais força espiritual através da associação. E aí você tem que se associar com todo mundo, seja devotos de templos, sejam devotos mais soltos, né, vamos dizer assim, né? Porque a ideia é você se associar com pessoas que estão realmente, né, seguindo a vida espiritual, e você tem que entender também que independentemente de templos, instituições ou pessoas mais livres, né, na forma de pregar, tem muito enganador, tem muito mentiroso, tem muita pessoa falsa que está ali só de fachada, né? Tem muitas pessoas que têm um guru porque é moda, porque
não consegue entender que não é o guru assim, que vai salvá-la. Quem vai salvar? Você é a sua rendição a Krishna. O guru é só o meio, né, transparente de Deus que te energiza, que te dá a Shakti. Shakti é a energia para você avançar mais rapidamente em direção a Deus. Certo? Então eu tenho Srila Prabhupada como meu guru, todos os dias eu adoro Srila Prabhupada aqui, e aí a pessoa fala, ah, mas ele não está vivo, mas não importa se está vivo ou não está vivo, importa é que você tem um guru que está na sucessão discipular que vai até Krishna. Eu escolhi Srila Prabhupada, estou muito bem, licença, estou muito bem com isso, certo? Mas o guru mesmo o guru é Deus, Deus é o guru, e esse guru está dentro do seu coração. Assim você pode ter um guru vivo, né, presente atualmente no planeta, e você pode ter um guru que já se foi, mas que você tem uma ligação mística com ele, né, porque tudo nesse mundo é maia, é ilusão. Tudo que é chamado lado de fora, vivo ou morto dentro da concepção mental, é algo assim, que está na mente, né? De modo que isso é bem interessante você meditar, certo? E daí, né, então de modo que você pode estar associado com os dois tipos de devotos, exercendo a atividade do coração como mais lhe agrada, sem perder a essência que é amar Krishna sobre todas as coisas e viver imersa nele. Claro que para muitos devotos, fanáticos, eu estou repetindo isso tudo aqui que é muito interessante. Sempre vai ter um fanático que vai ter inveja de você, certo? Ah, mas aquele devoto ali, ele faz um trabalho legal na internet, mas ele não está associado a nenhuma instituição. Ele não é da minha instituição. Então eu não gosto dele, porque ele está atuando assim do lado de fora, né? Qualquer instituição, né? Aí os conflitos, né? Começam os conflitos. E então, continuando aqui, né? Porque Jesus era um perigo para os religiosos da época, porque as pessoas não aceitam outros que sejam diferentes delas na maneira de conduzir a adoração a Deus, certo? Você acredita que só a sua maneira de adorar a Deus é perfeita, porque está lá na Escritura, porque um tal mestre falou isso, certo? Mas a verdadeira adoração, o que é adoração? Adoração é adorar com o coração. Se você adora com o seu coração a Deus, você está além das regras. As regras existem para você chegar até a purificação onde o seu coração de devoção vai se manifestar. Mas a partir do momento que você está com o seu coração mais puro, naturalmente você vai adorar a Deus acima das regras. Porém, às vezes, né, lógico, você tem que dar o exemplo de estar seguindo algumas regras para que algumas pessoas sigam aquilo que deve ser feito. Assim como Krishna, quando esteve aqui nesse mundo, ele fala no Bhagavad Gita. Eu fazia o papel de um kshatriya, de um pai de família, eu seguia as regras, porque se eu não seguisse as regras, o mundo todo estaria perdido. Porque aí ninguém ia seguir nenhuma regra. Então, no início da vida espiritual é natural, você segue uma regra, né, como o Bhagavad Gita fala, e a regra maior é pensar em Deus, né, fixamente. O tempo todo você pensa em Deus, e você pode pensar em Deus cantando o Mahamantra Hare Krishna nessa época, e aí você vai se purificar, e vai chegar um momento que pensar em Deus é automático, porque você já está vivendo na sua essência espiritual, na sua posição natural de ser como servo eterno amoroso do Senhor Krishna, tá? E aí, porque tem pessoas que não aceitam outros que sejam diferentes delas na maneira de conduzir a adoração a Deus. Em todas as religiões acontece isso, né? Fanatismo, né? Sendo também que outras pessoas são fanáticas, criando, né, mentiras e ofensas contra outros que possam exercer outra adoração diferente dela. Aí aquela pessoa que fala, só Jesus salva, só Krishna salva, só Buda salva.
né? Na verdade, o que nos salva é a rendição a Deus. Eu, por exemplo, aceito o Senhor Krishna como Deus, como ele se revela no Bhagavad Gita, né, no Bhagavata, e realizei isso, tudo bem. Tem outras pessoas que aceitam Deus da forma que for, e um dia, simplesmente por ela estar direcionando a energia dela para essa devoção, para essa intenção de realização real, né, com espontaneidade, com verdadeira honestidade de espírito, Deus no coração dela vai se manifestar de alguma forma. Se Krishna é Deus, mesmo que você não adore Krishna, vai chegar uma hora que Krishna vai se manifestar para você, se ele, né, for Deus, certo? E eu realizei isso, eu realizei Krishna, e agora estou aqui fazendo humildemente meu servicinho, né, devocional, que dá um esclarecimento para as pessoas, para elas entenderem, né, que o que é Maya, o que é a ilusão, o que é Deus, o que é a realidade, o que estamos fazendo nesse mundo aqui. Então tem muita gente que é fanática, que não aceita, né, não só no campo religioso, você pode ver no campo político, no campo dos esportes. Assim, né, quando uma pessoa começa a ter um pequeno destaque, mas essa pessoa não é ligada ao que essas pessoas querem que ela seja, então elas vão criar mentira, vão ofender, vão tentar manipular fatos para distorcer a realidade daquela pessoa. Então, no próprio, né, na Escritura fala, se você ofende a um devoto de Deus que está fazendo o serviço devocional, isso é muito perigoso. É como um elefante, né, você abrir a porta do seu jardim para entrar um elefante, ele vai pisotear tudo aquilo que você cultivou, assim, sem... Então, Krishna, ele não gosta que pessoas falem mal de outros devotos, não importa se os devotos têm um jeito de ser ou outro jeito de ser, se essas pessoas são mais ligadas a um aspecto monástico, ou se uns devotos são mais caseiros, né? Não estão ligados a essa questão de que eu tenho que ser assim, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que seguir tantas voltas de japa, né? Eu tenho que cantar o santo nome tantas vezes, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não, você vai cantar o santo nome, porque o santo nome é o processo espiritual maravilhoso, ele é Deus na forma do som, do nome, e ao cantar o santo nome com essa consciência de entrega e rendição, naturalmente o santo nome vai se revelar para você. Você vai se purificar. Agora as pessoas chegarem e falarem assim, não, que não vai surtir efeito se você cantar o santo nome, mas você não tiver assim, não tiver assado, não tiver feito aquilo ou isso. Então isso aí para mim é dogma, é manipulação de informação, certo? É igual a pessoa fala assim, mas se você não fizer isso, você vai para o inferno. Deus vai ficar com raiva de você. Então é um jogo, né? Então logo você se volte para Deus, não há inferno, né? A consciência rendida a Deus é o paraíso. É o amor manifestado no seu coração. Tá? Então as pessoas vão criar mentiras e ofensas contra alguém que possa exercer adoração diferente dela, não só no campo religioso, mas em qualquer outro campo da área humana. A gente vê muito isso na política, né? Mentirosos, e se você não é do partido de um lá, o outro vai mentir, vai tentar te derrubar, vai criar até situações onde vão te incriminar, sendo você inocente, e todo o sistema está do lado daquele cara que mentiu para te derrubar, para tirar fora do sistema, ou da intenção institucional, assim como fizeram lá com o mestre, né, Jesus, né? As pessoas, né, tramaram matá-lo porque ele era uma força espiritual diferenciada dos requisitos institucionais da época, porque aqueles caras eram líderes, tinham fama, tinham poder, né, tinham nome, apareciam, todo mundo adoravam. Então essa é a fraqueza do ser humano. Ele entra numa instituição e acha que ele tem assim um poder extra, né, que as pessoas têm que respeitá-lo, tal. Igual, né, uma polícia, vamos supor, né, que se você bota uma farda de polícia, você acha que tem o direito de bater
em outra pessoa, porque você está fardado, porque você é polícia. Não é isso, você vai chegar na pessoa, né, vai ler os direitos dele, vai conduzi-lo adequadamente à delegacia, a qualquer lugar, vai explicar por que ele está exercendo algo contra uma lei, e aí você ensina a pessoa que ela não deveria fazer isso. Ou que se ela fez por uma fraqueza, que ela reconsidere isso, né? Então não é porque você vai se vestir de devoto de Krishna, né? Assim como o Bhakta alemão é um devoto de Krishna, que ele vai meter o pau no outro devoto, numa instituição, ou em algum mestre. Não, você vai se associar com todo mundo. Amor a Deus significa isso, você vive em gratidão, um dia de cada vez, assim, em paz, em amizade com todo mundo, você é feliz e você quer que todo mundo seja feliz, e você está tentando passar a mensagem de Deus, né? O Bhakta alemão poderia muito bem ficar aqui em casa, cantando a minha japa, poderia estar lendo os meus livros, vivendo feliz, em paz, e pronto. Ia passar a minha vida aqui, cultivando a consciência de Deus, mas por que não, né? Você vendo assim várias pessoas perdidas nesse mundo, né, que nem sabe quem é Krishna, nem sabe nada védico. Então você naturalmente vai e passa esse conhecimento amorosamente. Não estou ligando, entende? A pessoa livre, ela não está ligando quem está falando dela, quem está criticando, quem está elogiando. Você está acima disso. Você transcendeu os aspectos negativos e positivos de uma sociedade, né, que condena ou que aprova. Você simplesmente está seguindo o que Krishna fala. É igual Arjuna lá no meio do campo de batalha de Kurukshetra, ele estava cheio de regras, de tradições, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas Krishna falou, mas eu estou aqui, eu quero que você lute. Não, mas é porque no exército de lá eu não posso matar é pecado, isso. Mas Krishna fala, mas eu que estou aqui, eu que estou querendo eliminar esse exército dos Kurus e você foi escolhido e você vai fazer isso. Então Arjuna compreendeu que o desejo, né, de Krishna, que é o que vai acontecer no seu coração, quando você se render a Deus, ele vai te dar impulso para você fazer certas coisas. E dentro do serviço devocional, dentro do talento de cada pessoa, cada um fala alguma coisa. Eu gosto de falar, eu gosto de escrever, gosto de cozinhar. E aí eu faço isso para Krishna, mas como um ato natural, nada forçado, certo? Apenas para enviar essa mensagem para as pessoas. Então vai ter muita gente aí, se você está no serviço devocional, mas você não está ligado a uma instituição ou a certos membros, né, que são mais famosos aí no movimento, em qualquer religião, em qualquer política, vão ter pessoas que vão estar te invejando. Na verdade, né, essa é a palavra, vão gostar do seu serviço devocional. Porque você está falando algo diferente, mas não é diferente. Entende? Não é diferente. Você está falando do Bhagavad Gita, você está falando do Bhagavatam. E você está falando, se você gosta de ser monástico, você gosta de vestir as roupas devocionais, se você quer ser um padre, um monge, não tem problema, isso é bom, é maravilhoso. E se você está em casa, tem dificuldade de acessar um templo, ou não tem muito tempo, né, porque é um pai de família e... Então você pode chegar aqui, ver uma aula da internet aqui, normal, tira 2 horinhas aí por dia para dar uma meditada no que você ouviu e pronto. Canta sua japinha de boa e Deus ele está no seu coração, ele está te observando, não o que você está fazendo nesse mundo, mas como você está manifestando o seu amor por ele, a sua devoção, a sua intenção real de se conectar com ele intimamente. É isso que Deus está falando, está reciprocando com você. Ele não está te exigindo nada, ele te dá o livre-arbítrio. Olha, você me ama, eu te amo, e a gente tenta divulgar esse amor para as outras pessoas. Compreende? Então eu botei aqui, para finalizar, eu botei, e por isso, né, porque as pessoas não aceitam, né, o espírita não aceita o católico não aceita o outro lá, o candomblé, o hindu não aceita o paquistanês e o budismo, aí eles começam, né? Então, por isso existem os conflitos, guerras,
E por trás disso existe um sistema sinistro que está manipulando todas as religiões, com muitos membros, né, infiltrados em todas as religiões, que acaba gerando, né, por causa do fanatismo, ou dessa certeza absoluta que é a minha única religião que é a certa, acaba tendo, né, guerras, conflitos e essa manipulação religiosa onde tudo, né, se pretende para todo mundo na humanidade pensar de uma só maneira, do Deus que ela acredita. Então, o meu Deus é mais importante que o seu Deus. Então, se você não aceita o meu Deus, eu vou te matar, eu vou exterminar a boa parte da população até que todo mundo aceite o meu Deus. Então, esse é o tipo de rendição que não existe isso, né? Igual a pessoa, desde pequenininha, ela é um devoto de Krishna, mas estão forçando ela para ser um devoto de Jesus. Ela não é um devoto de Jesus, ela é um devoto de Krishna. Mas aí não, mas porque você é da igreja católica e tal, tal. Não, mas eu sou um devoto de Krishna. Aí a família, a sociedade, todo mundo fica contra. Nossa, aquele cara enlouqueceu, é um fanático. Não, ele é um devoto de Krishna. Assim também, se a pessoa nasce numa família de devotos de Krishna, mas ela aceita o mestre Jesus como o seu mestre, ela é um devoto de Jesus. E aí o pessoal da consciência de Krishna vai falar assim, louco, ele ama a Jesus, ele gosta do mestre Jesus, entendeu? E não faz sentido esse conflito. Então cada um está seguindo, né, o seu caminho da melhor maneira, de acordo com o seu coração. E é isso, então a pessoa veio aqui, fez essa pergunta, né? Mas ela não foi contrária, porque talvez ela seja também uma pessoa mais, vamos dizer assim, comum, né? Que vive, tem a vida dela, normal, tal, não está muito associada com templos, com devotos, mas ela é uma amante de Krishna. Então, se você ama a Krishna, se você ouve aulas de Krishna, você canta a sua Japamala, você lê o Bhagavad Gita, você se associa com devotos, adora as deidades, né? Medita nos passatempos de Deus, então está tudo certo, não tem problema, certo? Não tem problema, você tem que estar com Krishna no coração. O corpo é o templo do espírito, né? E o coração é o altar. Então, se todos os dias você oferece no altar do seu coração a reverência, a devoção, o amor para Deus, é isso que você tem que fazer. Se você aceita Deus como Krishna, tudo bem. Se você tem outro Deus ou forma de pensar de Deus, tudo bem também, né? E Deus, né? Deus vai se revelar para você, certo? Mesmo que você não acredite que Krishna é Deus, se você se devota a Deus nesse sintoma de amor, Deus ele vai se revelar para você. Ele vai se revelar, fica tranquilo. Né? Ele se revelou para mim. Eu sou um devoto também do Mestre Jesus. Aí depois entrou Srila Prabhupada, né? Às vezes o Mestre Jesus me conduziu para o Mestre Prabhupada. Aí depois Prabhupada me revelou, né, Krishna, o Bhagavad Gita, como ele é, a forma, né, devocional mesmo, entendendo Krishna como a suprema personalidade de Deus. E daí isso aí foi né, um passo para eu estar aqui hoje, falando, né, várias aulas sobre Deus, e isso é emocionante, é legal, porque na verdade quando eu venho dar uma aula aqui, como eu sempre digo, eu aprendo. Eu estou ouvindo a minha própria fala. Não estou fazendo nada, eu estou deixando a minha voz ser naturalmente uma expressão daquilo que meu coração está manifestando. Certo? Então eu espero que você tenha, né, eu tenha respondido adequadamente a pergunta, né, da devota que me fez esse questionamento. E é isso. Não tem mistério, você não tem que entrar em conflito com ninguém. Siga a sua vida em amor a Deus, e mesmo aquelas pessoas que estão falando mal de você, é o modo dela, é o jeito dela. Não aceite, não deixe entrar essa informação, tenta passar seu amor para ela. Se ela te nega ou te rejeita, não tem problema, faz parte. Uma hora ela vai
ela vai amadurecer e vai ter essa mentalidade mais aberta, né, vamos dizer assim. Então é um processo. Tem muitas pessoas, né, que se ancoram, que tem essa bengala institucional, a bengala divina, e não realizam nada no coração. Vivem apenas de regras e regras e regras, né, até o cantar do santo nome é de uma forma mecânica, robótica, e, e é assim, no começo é assim, e depois as coisas vão, né, clareando, né? Vão clareando na sua consciência. Quando você vai se relacionando com Krishna, você vai amadurecendo e você não vai julgar mais ninguém, né? Não julgueis para não ser julgados. Na mesma medida em que condenares, é a mesma medida que você vai ser condenado. E o ponto de maturidade espiritual é aquilo que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu falou no seu terceiro verso, né? Deve-se cantar o santo nome do Senhor com esse espírito de humildade, tolerância e respeito ao próximo, sem esperar respeito para si mesmo. Em tal estado de espírito, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente. Então, se você está cantando o santo nome de Deus, mas não tem humildade, se você é orgulhoso, se você quer condenar o outro lá, né, que está fazendo algo muito melhor às vezes do que você, mas você está preocupado mais com a sua, né, com a sua tradição, com a sua forma de ser. Então, isso aí significa que você está pisando na bola. Também, se você não tem tolerância, é intolerante a outra religião, que aquela religião é inferior. Não é inferior, cada pessoa está no lugar certo, na religião certa, no modo de expressar a condição religiosa dela, de acordo com a vibração dela. Certo? Então tem que ter tolerância. Cada um tem seu tempo, cada um vai ter a revelação de Deus no tempo de Deus. E esse tempo de Deus tem a ver com o seu despertar amoroso e com a purificação da sua condição, né, espiritual, enquanto você está encarnado aqui nessa forma humana, se identificando com essa forma. Você tem que se desapegar disso. Se desapegar da energia material significa se desapegar de todas as designações, né? Então, você também é uma parte integrante de Krishna. Você não é um devoto institucional ou um devoto caseiro. Você é um devoto eterno de Krishna, devoto amoroso eterno de Krishna, só isso. Independentemente da forma como você conduz essa relação de devoção com Deus. E depois Chaitanya Mahaprabhu fala do respeito, né? Respeito, né? Não ofenda aquela outra pessoa que mesmo aparentemente estando numa posição assim chamada inferior, pelo menos ela está ali tentando de alguma forma se render a Krishna, da forma dela, mesmo que ela seja crítica, né? Porque tem os conflitos internos dela na caminhada de Deus. Às vezes a própria posição crítica dela é uma forma de proteção. Ela se protege, né? A arvorezinha devocional dela, criticando outras pessoas que queiram burlar aquela forma que ela encontrou. Aquela é a forma que ela encontrou. Então ela não é capaz de avaliar o que outra pessoa está vivendo. Então você tem que respeitar. Vai chegar uma hora que ela vai expandir a consciência dela e ela vai se libertar dessas crenças limitantes, desse dogmatismo, desse fanatismo, desse modo, né, assim, né, de pensar que ela não consegue olhar para mais nada além daquilo que ela está praticando, numa certeza absoluta, porém ela nem está sentindo nada. Mas aquilo é a forma que ela se protegeu nesse mundo e criou uma bengala institucional ou divina, certo? Mas o coração dela não está espontâneo, mas às vezes precisa disso, para a pessoa chegar a um ponto em que ela vai, né, se iluminar, e aí ela vai começar a ver as coisas e vai entender a posição que ela estava. Ok? Então é isso. Espero que tenha respondido legal, expandido aqui nessa conversa, né? Tivemos uma conversa, né? Virou um tipo de aula conversa. Mas é isso aí, eu estou muito feliz. Tenho a realização em Deus, a minha realização no meu nível, da minha capacidade, certo? Tenho o meu mestre espiritual, que eu escolhi Srila Prabhupada, sigo o movimento do Senhor Chaitanya, todas as instituições
que estão, né, abordando o movimento Senhor Chaitanya. Eu faço parte, né, apesar de ter escolhido Srila Prabhupada, não significa necessariamente que eu sou da ISKCON. Eu sou de todas as instituições que estão falando sobre Krishna, sobre Chaitanya Mahaprabhu, que estão explanando o santo nome, o Bhagavad Gita, o Chaitanya Charitamrita, o Srimad Bhagavata. Então eu estou ligado com tudo isso, não estou ligado que eu sou institucional ou não, se eu sou livre ou não. Mas eu sou uma pessoa comum que estou ligado a tudo, porque eu já transcendi certas coisas e tenho o bônus, né, de seguir assim muito em paz, de nada me afetar, apesar de muitas pessoas não gostarem do Bhakti alemão, pregar desse jeito mais simples, mais comum para pessoas que não estão ligadas assim à religião, à instituição. Certo? Então, para algumas pessoas, o Bhakti alemão vai ter uma força, vai ser uma luz. Se mais tarde essa pessoa, sendo influenciado ou não por outras pessoas, falar assim, esse Bhakti alemão, aí deixar de vir aqui, pelo menos ela ouviu essa informação e se rendeu a Krishna lá na parte institucional e tirou o Bhakti alemão. Não tem problema, o que importa é que o serviço vai ser continuado e que essa pessoa que esteve aqui teve a oportunidade de ouvir, né, se associou lá, deixou o Bhakti alemão de lado, mas ela está pregando agora para Krishna. E isso que é uma maravilha, né? Não é você ter que ficar com todo mundo junto com você, isso não tem nada a ver. Então é isso, é o caminho do Bhakti alemão mais solitário, mais tranquilo, mas eu me associo com todo mundo. Quando tenho oportunidade eu vou em todos os templos, eu danço lá com as deidades, com uma praçada, abraço os devotos, tenho carinho por vários devotos, sou amigo de quase todos os devotos, né? Muito tempo aqui, aqui no Brasil, desde lá quando chegou o movimento aqui, conheço basicamente, né, os devotos velhos, corujas. E é isso aí. Então, um beijo no coração. Espero que tenhamos, né, esclarecido definitivamente esse ponto para vocês entenderem como estamos querendo nos comunicar aqui, simplesmente por amor a Deus, né, falando aqui o nosso Bhagavad Gita, que é de praxe, das nossas aulas. Ok? Tem a playlist lá de todo o Bhagavad Gita, de todo o Bhagavatam, de todo o Chaitanya Charitamrita, temos todas as aulas, temos tudo explicadinho da forma mais simples possível. Então, se você ouvir aqui o Bhakti alemão, pode ser que você tenha uma natureza mais institucional e queira algo mais. Você queira botar uma roupa, né? Ou você queira seguir, ser um padre, ser um monge, você queira ter uma renúncia, uma reclusão, uma coisa mais sannyasi, vamos dizer assim, né? Vida renunciada. Então é de cada um, é maravilhoso, desde que você esteja amando a Deus acima de todas as coisas. E aí acabam-se, né, todas essas delimitações ou designações de que você tem que ser assim, tem que ser assado para amar a Deus. Você não tem que ser nada, você tem que ser um devoto, entender que você é uma parte integrante de Krishna, um devoto eterno, né, de Deus, e que agora você está numa forma humana, está despertando dessa condição, e você vai, né, no momento da morte, se você estiver consciente de Krishna, seja institucional ou uma pessoa fora da instituição, se você estiver lembrando de Krishna, sempre tendo despertado esse amor por Deus, é isso aí que vai estar valendo. Se a morte chegar, ela vai te encontrar preparado para voltar para o mundo espiritual. É isso que a gente sempre bate aqui na tecla, né? Então, vamos seguir em paz, nossa vida com muita luz, com muito amor, com muita gratidão. É isso aí. Beijo, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!